que tinha uma lataria de caminhão de usina e hoje foi picado pelo Ricavírus e o Botox, Pablo Marçal! E aí? Titi na área. Ricavírus? É, Ricavírus. Aí, ó. Quer dizer que foi o Ricavírus? Ajudou um pouquinho, né? Lataria de caminhão de usina. Isso foi o Diego Neves. Não era assim, não. Não era assim, não. E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje é um grande dia. Vou contar um segredo para vocês. Não tem ninguém feio na Terra, porque todo mundo é imagem e semelhança do Criador, sim ou não? Sim. Mas tem gente precisando aprender a fazer o rosto ficar um pouquinho mais bonito, o cabelo, alguma coisinha você tem que mexer. Você acha que precisa mexer? Precisa. Eu vou falar por quê. Porque você não come direito, você não treina, você não lava o seu coração. Existem coisas naturais para você ficar bonito. Agora tem certas coisas que você faz, você fica ainda mais bonito. Mas feio, eu duvido que exista alguém, que Deus não falha na sua criação. E alguém que mexe com a beleza das pessoas, alguém que é da minha confraria, uma grande amiga. Eu convido agora vocês com a salva de palmas a Natália Beauty. Vem cá, garota. E aí, garota? Seja bem-vinda. Obrigada. Aí sim. Olha. Natália Uau. Beauty. Presente. 35 anos, casada. O que é Beauty? Da onde que saiu esse nome que você acoplou? Não foi sua mãe que te deu? Não. Então fala mais sobre isso. Beauty veio com a vida, com a necessidade de trabalhar, eu acho, né? Na verdade foi. Mas eu nunca imaginei ser beauty, porque beleza não é uma área que a gente pensa que vai ter sucesso. Você não vê uma mãe e um pai falando para a menina quando ela é pequena, vai lá fazer sobrancelha que você vai ganhar dinheiro. Vai lá fazer cílio que você vai ganhar dinheiro. Vai lá fazer unha. Não, a gente não vê. Então, beauty veio quando eu quis resolver um problema da clínica que eu trabalhava. Tinha um problema lá, falei, vou resolver esse problema, vou fazer o curso de sobrancelha e resolver os retoques pendentes, que eu comecei a trabalhar numa clínica de estética, mas não fazia nada na área. E aí uma menina saiu, pediu demissão, foi embora, deixou os clientes sem retoque lá. E aí eles queriam fazer um empréstimo para devolver o dinheiro das clientes que já tinha pago o procedimento. E eu falei, gente, e se eu fizer esse curso de sobrancelha e só fazer os retoques e resolver o problema da clínica? Ou seja, na vontade de resolver um problema que nem era meu, eu abri a porta da maior oportunidade da minha vida. Aí eu fui, fiz o curso de sobrancelha, voltei, atendi todos os retoques e descobri a paixão da minha vida. Sobrancelha foi só uma desculpa. 30 anos atrás, ninguém nem sabia que existia sobrancelha, né? Exato. E olha só. É igual picanha no boi. Ninguém sabia que estava lá. Mas hoje tem alguém... Qual foi o valor que foi, tipo, o maior valor para fazer a sobrancelha de uma pessoa que você já cobrou? 12.500. 12.500. Nossa, gente, mano! Aí alguém pensa, cara, por que não tira na Gillette mesmo? Mas não é a sobrancelha que o pessoal compra. O que é? Vai muito além. A mulher que escolhe pagar 12.500 para fazer um trabalho comigo, que tem profissional que faz muito bem por R$500, não é a sobrancelha, concorda? Ela compra um pedaço da minha história, da sensação que é estar comigo, da força que eu passo para ela. Ela me traz problemas da empresa dela, do casamento dela, da vida dela. Me pede mentoria, me pergunta de marketing, me mostra o Instagram dela, ou seja, se eu tiver com problema na empresa, eu vou lá, você arruma a sobrancelha e me dá... Entra na fila de espera, porque tem Ótimo, fila, tem fila. Mas é isso. E tem valor também. Não, você sabe por que eu estou te falando isso? Porque a cabeça do brasileiro médio é incrível. Uhum. Ele não vê valor em nada. Você vai fazer qualquer coisa. Por exemplo, eu estava lá patrocinando o Whindersson Nunes na luta com o Mike Tyson, lá no mesmo card, e patrocinei o Charles do Broncos, que foi a segunda luta do UFC lá. E aí as pessoas ficaram intrigadas, porque eu falei, eu quero sentar no melhor lugar. E aí a gente, com o network, conseguiu um lugar, aquele lugar, 14 fileiras atrás do melhor lugar, né? Eu falei, não, eu quero a experiência, porque eu nunca vi o Mike Tyson lutando e eu queria assistir. E para mim, tanto faz o que aconteceu na luta. Só de ver o Tyson, aquele touro que anda em pé,
né, trocando porrada ali, eu fiquei louco com aquilo. Mas o mais interessante, só tinha ator de Hollywood, artista de NBA, e aí o valor do ingresso, $45 mil. Nossa. E aí eu olhei para o Marcos Paulo e falei, Marcos, eu duvido você ter coragem. Ele falou assim, toda hora. Aí. E aí a gente comprou e sentou na fileira. Foi muito massa. Aí olha do lado, quem estava do lado? Eu não sabia quem era o cara. Só que todo ator de Hollywood ia lá tirar foto com o cara. Nossa. Falei, Marcos, o cara está do nosso lado, 3 cadeiras, vamos tirar foto? Aí a gente pergunta para a audiência quem é. E aí foi tirar aí o outro do lado dele. Aí eu falei, tanto faz, esse cara com o outro. Aí foi tirar dos dois. Uma das maiores lendas da NFL e uma das maiores lendas do NBA. Eu não sabia quem era nenhum dos dois. E um monte de gente, não é possível. Engraçado, você compra ali aquele acesso. E eu não fazia ideia, mas é tanta gente que faz Netflix que eu não sabia, eu não assisto. Então eu vi aquele tanto de coisa, aí você fala, mas vale a pena? O cara que sentou do nosso lado era amigo pessoal do Jake Paul, que era o lutador. E doidinho assim, olha aqui, ó, nós amigos de infância, final do evento, ele, vamos ali trocar ideia, porque ele é meu amigo, e a gente foi lá, e ele ficou no outro dia, vocês vão ficar aqui? Eu vou te levar na casa dele, nós vamos para Los Angeles, nós vamos para não sei aonde. Eu falei, calma. Você não vê o valor no acesso, mas depois que você entender o que é network, você vai ver muito valor. Esse é o problema. Não faz sentido para quem não tem um recurso agora. Seu network tem que ser outro. Só de entrar no evento já é um grande feito para muita gente. Fora a frequência que você acessa, que não tem valor nenhum. Então, eu estou lá no UFC, aí eu estou poucas cadeiras lá vendo o Donald Trump e Exato. o Elon Musk sentado pertinho. Eu falei, cara, o que esses caras estão fazendo ali? Mas alguém te ensinou essa geração de valor. Você não pegou isso sozinho. Quem que foi que te ensinou? Quem que fez você olhar para um negócio chamado sobrancelha, que ninguém nem sabia que existia? E aí você começou a criar isso. Quem que foi a pessoa assim, que você viu e falou, poxa, eu posso produzir e gerar valor? Porque para você fazer isso, você teve que gerar valor interno. Você teve que crescer. Primeiro. Como é que foi? Primeiro, eu fui para o fundo do poço primeiro. Comecei a fazer sobrancelha, depois passei por um divórcio. Fiquei endividada, R$100 mil de dívida, carro com busca e apreensão, filha pequena, 2 anos. Falei, não sei fazer nada. Não sou formada na faculdade, só sei fazer sobrancelha. Eu vou dar certo em sobrancelha. Não importa o que aconteça, eu vou fazer isso virar um grande negócio. Só que na época eu não tinha essa cabeça. Então, o que eu fiz? Eu passei por um processo, Pablo, muito, muito legal. Eu não era uma boa pessoa. Eu não era uma pessoa íntegra. Eu não era uma pessoa comprometida com a verdade. Eu era uma pessoa, eu cresci numa ambiência diferente, hostil, muito diferente do que hoje eu acredito ser certo. E a gente tem que cair na real uma hora. Então, quando eu fui para o fundo do poço, eu fui obrigada a rever quem eu era, mudar quem era a Natália antiga para uma nova Natália. E parece bobeira, mas eu comecei a aprender... Eu confesso, eu nunca vi uma pessoa falando isso. É a primeira vez que eu estou vendo uma pessoa falando isso aqui. Todo mundo gosta de dar uma rebuscada na história, ela está falando, não, eu não era essa pessoa. Não era uma boa pessoa. Eu não era uma boa pessoa, não era íntegra. Pô, peraí, que doideira que é essa? Sabe, Todo mundo gosta de recontar a história, falando, isso aqui deixa aqui na caixa secreta. Exato. A primeira coisa que a gente precisa ter consciência para a gente mudar a nossa vida é de que a gente estava errado em algum momento. Porque senão a gente vai continuar tendo a mesma coisa. E eu acabei a minha vida porque eu fui infiel. E todo mundo ficou sabendo. Foi muita exposição. Fui para o fundo do poço. Fiquei com vergonha de todo mundo, da vida. E eu falei, qual é a história que a minha filha vai contar sobre mim quando ela tiver 15 anos? Qual vai ser a história que ela vai contar na escola sobre a mãe dela? E quando a gente para pensar nisso... E quando a gente para pensar nisso, a gente pensa, se eu estou nesse fundo do poço, quem me trouxe aqui fui eu. Porque a gente fica falando, foi culpa do meu ex-marido, foi culpa da minha família, foi culpa do governo, das pessoas. Não, a culpa é sua, você escolheu, você tomou decisões. Você foi para o fundo do poço, não foi? Quem vai sair de lá então? É você. O céu vai continuar azul amanhã, e a gente sabe disso. A terra vai continuar girando, a gente sabe disso. As pessoas vão continuar vivendo a vida delas, a gente sabe disso. Por que a gente fica esperando o mundo parar para resolver o nosso problema? E aí eu falei, eu vou sair desse fundo do poço.
Aluguei um apartamento pequenininho de 40 metros, uma salinha comercial, trabalhei, fui na casa das clientes fazer sobrancelha por sobrancelha e eu aprendi muito. Eu aprendi muito sobre os princípios da prosperidade, do sucesso, da energia, da cocriação, de Deus, da frequência, da fé, da física quântica, porque tudo é você acreditar. Só que a gente só acredita que merece uma vida melhor e perfeita, como a gente sempre sonhou, se a gente acredita que merece. E a gente só acredita que merece se a gente faz as pazes com os nossos erros do passado. Então, muita gente não acha que merece uma vida maravilhosa porque ainda está com o nó feito com o erro do passado que ela fez, que ela teve, ou que não acha que foi uma boa pessoa. Porque todo mundo já errou, sim ou não? Todo mundo. Não adianta falar, eu não errei. Nossa, então se apresenta, porque eu quero te conhecer. Só que todo mundo já errou. Só que a gente não se permite se perdoar. A gente tem que se perdoar, confessar para Deus. Em silêncio, confessa, se perdoa. E a partir disso, pensa, eu não vou mais ser apaixonada pelo meu passado. Eu vou me apaixonar pelo futuro que eu ainda não construí. Mas é ele que eu vou construir com paixão. E aí, gente, eu mudei tudo. Alinhei com propósito, verdade, nada. Princípio com a sua palavra é a coisa mais importante. Você aprende a falar não, a falar sim. Então, eu fiquei totalmente alinhada com a minha palavra, com a minha verdade. Eu só fazia o que eu achava que era certo ali, nada que ia ferir alguém ou machucar alguém. E cuidando da minha filha. Comecei a ler muito livro sobre mentalidade, cocriação, energia, propósito, princípio, sobre Deus, sobre fé. E fui construindo dia a dia. E, gente, o poder da nossa mente, ela é tão poderosa. E a gente negligencia, né? Que é o mais básico, é de graça. Usar a mente, que é fértil, é de graça. Por isso que muita gente não acredita. A gente fica esperando esses milagres, nossa, uma fórmula mágica que alguém vai me falar. E não tem. É você saber o que você está plantando na sua mente, é o que você vai colher, é o que vai crescer. Onde a gente coloca energia, cresce. Todo mundo sabe disso. Então, você está de pijama? Estou de pijama. Vocês queriam estar de pijama também, né? Eu sei. Como é que é? Tá vendendo pijama também? Não, olha, mas olha só, gente, deixa eu falar uma coisa. Não faz sentido nenhum sobrancelha com pijama, né? Mas fez. Hoje o pijama é o maior ícone de branding da minha marca e do meu trabalho. Quando eu estava nessa fase, quando eu fiquei endividada sem dinheiro, e eu atendi as clientes, comecei a dar curso também, sim, mudou muito também a minha carreira. Mas eu falei, gente, eu preciso mostrar para as pessoas que elas não têm que se preocupar em parecer algo que elas não são. Qual que é a forma mais pura de você se apresentar para alguém, mais genuína, mais simples e mais autêntica? É o pijama. E quando eu pensei no pijama, foi uma forma de fazer as pessoas pensarem fora da caixa. E eu falei, amanhã eu vou dar um curso de pijama. Isso em 2017, que eu estava endividada ainda em 2017. Mas aí você não vende pijama? Hã? Você vende pijama ou não? Hoje eu vendo, ainda não fiz a minha marca de pijama. Calma, Pablo, vou fazer. Aí já penso negócio também. Mas aí, no outro dia eu fui dar curso de pijama, decidi. E olha como foi a decisão do pijama. Eu estava atendendo uma cliente, 3h da tarde, na minha salinha. E eu falei assim para ela, seria tão legal se a gente pudesse trabalhar de pijama, né? Aí ela falou, eu não acho. E eu sou teimosa, né? Eu falei, então eu vou fazer. Porque onde não tem coragem, não tem concorrência. Essa é a verdade. A galera não tem coragem de ser chamada de ridícula, né? A gente tem que ter, ué. Aí eu fui, levantei e falei, amanhã eu vou dar o curso de pijama. Comprei os 15 pijamas, que eram 15 alunas, no dia. Então, a gente foi nas lojas, achamos na C&A na época. Fui dar o curso de pijama, postei na rede social. No mesmo dia, um monte de gente mandando mensagem no setor de curso lá, que era eu, né? Eu era equipe, eu era o meu setor mesmo. E a galera mandando mensagem, quero fazer o curso. Aí, o curso é legal, a técnica é a mais moderna do mercado, a mais natural, e lá. Ninguém queria saber nada disso. A última pergunta era, eu vou ganhar um pijama? Aí eu entendi, se eu continuasse vendendo o curso, eu não estaria aqui. Eu comecei a vender a sensação, o sentimento e a emoção de vestir um pijama para fazer um curso. Isso tem poder. Que bom. E pegou. E aí, hoje os colaboradores trabalham de pijama. Aí pijama virou um personagem. Isso é tão forte que eu estava saindo lá de casa. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos agora há pouco.
E aí eu fui naturalmente, pus a roupa que eu gosto, que não é essa. Carol, você está indo para onde? Eu falei, para entrevista, lá para Marçal Talks. Ela, mas não é essa roupa. Aí eu já fiz uma cara assim, ó. Eu não quero mexer com esse tipo de roupa. Aí ela falou, você tem que usar essa roupa. Aí eu estava terminando aqui, tem um trailer aqui atrás, um motorhome. Aí eu peguei, quando eu coloco ela, você fica tão bonito com isso. Eu falo, aí vem na minha cabeça, eu tenho que tirar todas as roupas que eu gosto de vestir lá do closet, porque se tiver lá, eu não quero vestir outra coisa. Eu gosto de andar de bermuda. Estava numa reunião lá, tinha alguns bilionários na reunião lá nos Estados Unidos. E que jeito que eu apareço na reunião? De bermuda, estou nem aí para ninguém. Se depender de mim. Só que ela está falando dessa sensação. Fui numa palestra, Natália, aí estava lá toda alinhada e as pessoas, cara, você vai ser presidente, você tinha que andar desse jeito. Aí eu fico, eu só queria andar com a roupa de malhar, essa é a melhor roupa que existe. Confortável. Só que aí, enquanto você falou isso, eu fiquei pensando, a roupa realmente, ela gera sensação, ela aciona sentimento, ela provoca emoção. E emoção, ela pode trazer omissão e ação. Então, isso pode ter sido um grande diferencial que às vezes as pessoas não sabem, porque não é normal. E aí você me chamou a atenção quando você falou de ser ridículo. Não tem como achar o extraordinário se você não for ridículo. Não tem como. Não existe. Porque quem não é ridículo é comum. Quem é comum está copiando todo mundo. Quem é ridículo está fazendo algo disruptivo. Talvez não dê certo algumas vezes, mas as que der, vai ser porque você acionou o campo do ridículo. Só o ridículo consegue alcançar o extraordinário. Passar vergonha tem muito poder. Quando você passa vergonha... É verdade. Quando você passa vergonha, você vê as pessoas rindo de você, apontando para você, olhando para você, você fica invencível depois. Porque nada do que as pessoas disser vai mudar a sua realidade. Você já passou por isso, você passou a prova. Inclusive, essa semana, teve um vídeo seu viralizado. O cara chegou... Como é que é, Natália? Você levou 5 horas para chegar no evento. Mas eu ri tanto com aquilo. Porque você deu a resposta. Pelo menos eu vim. Mas aí, é porque... A verdade é que as pessoas não sabem o motivo que levou aquilo e só quer zoar. Exato. Né? Não, nossa, eu estava passando mal, com dor de cabeça, 9 horas para chegar até a palestra, fechou o aeroporto. Na hora que eu cheguei, não teve proteção nenhuma. Gente, eu cheguei meia-noite na palestra, que era 5 da tarde, em Minas. Tinha 500 pessoas. A galera estava me mandando no direct, Instagram, me trucidando. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, tinha umas 200 pessoas esperando ainda. Eu tive que entregar, fiquei até 2 horas da manhã no palco, foi incrível. Mas, na hora que eu desci do carro, veio um cara com uma luz desse tamanho na minha cara e um microfone. E meio que intimidando. Não sei por que homem acha que pode fazer isso. Olhando dentro do meu olho, falando, mas por que você demorou 5 horas? Eu falei, porque aconteceu, mas 5 horas? Aí foi quando eu não aguentei, eu falei, poxa, pelo menos eu vim, que chato, que situação. Estava passando mal, demorei 9 horas para chegar. Fechou o aeroporto e você teve que ir para outra cidade. E ainda ir de carro para lá, curva, sem sinal, enfim. Mas foi incrível. Mas eu também repercutiu muito, porque são coisas que a gente passa e que ninguém nem imagina, né, Pablo? Imagina você. Não, eu vou escolher o lugar para fazer um evento. Por exemplo, eu fui para o Rio de Janeiro uma vez, daqui lá de Jato é 40 minutos. Aí eu falei, cara, vai pousar aqui. Eu quero um auditório do lado do aeroporto, que eu só vou, falo, volto para o avião e vim para casa. E quando eu decidi comprar avião, foi justamente para não dormir fora de casa. Então, para mim, a maior vantagem de ter um jato é isso. Aí o que aconteceu? Eu fui pousando, cheguei, eu falei, já que é jato, 40 minutos, eu vou sair no horário certinho. Quando eu estou no meio do caminho, o piloto fala, não vai dar para pousar lá. No Rio de Janeiro, o aeroporto. Eu falei, não brinca não. Aí ele falou, não dá. Nós vamos ter que voltar para São Paulo. Eu falei, não, calma, vamos ficar rodando aí. Aí, quando eu percebi, tinha 16 aviões rodando, não dava para descer em nenhum dos 2 aeroportos. E aí já acabou aqueles 40 minutos, né? Ficava 1 hora lá. E aí o piloto olhava e falava, cara, você tem certeza que você não quer ir embora? Eu falei, não, o povo está lá esperando, tinha umas 800 pessoas. Aí deu o horário, esse avião no ar ainda. Aí deu mais 1h30, a gente voando ainda, girando. A prioridade são os aviões comerciais, né? A gente tem que esperar para descer. Cara, não vai dar para descer. Vai ter que descer no outro aeroporto do Rio de Janeiro.
Aí a gente foi para o aeroporto. Eu já estava 2 horas atrasado. Só que Nossa. do aeroporto até o lugar que eu escolhi, que era do lado do outro aeroporto, 1h47 de carro. Eu cheguei lá e olhei para a cara do povo. Por que eu ri? Porque eu já passei por isso. Nossa. Aí você imagina, eu cheguei lá, 4 horas de atrás, mais ou menos, e o povo estava lá. E aí? Eu falei, rapaz, eu sou um herói para conseguir chegar aqui. Por quê? Porque todo mundo falou para eu voltar. Eu falei, não vou. Eu fiquei, Exato. e nesse dia eu achei que, pela primeira vez, e a primeira e única, que eu achei que eu ia morrer no avião. Eu e o mentorado dele falava assim, é normal o que está acontecendo? O avião ficava assim, ó. Nossa. Pum! E o piloto, eu acho melhor voltar. Eu falei, tem risco do avião cair? Não. Eu falei, então deixa o boi jogar nós para cima. E ficava jogando esse avião. E eu estava lá nos Estados Unidos, quando eu vi o vídeo, eu ia até te mandar mensagem. Eu falei, lá já deve estar cheio com esse assunto. Eu ri demais. Porque é fácil Com criticar respeito. sem saber o que está acontecendo. É muito fácil você só ir lá no seu comentário, né? Exato. Essa semana um líder religioso morreu, aí um tanto de gente enchendo o saco. Ninguém sabe nada. Gente, E, se soubesse o quanto isso atrasa a própria vida. não, se você pegar o tanto de comentário que você já fez da vida dos outros, dá para você ter publicado uns livros. Como eu parei de comentar da vida dos outros, saiu 66. Só para você ver o tanto que dá. Eu ficava comentando a vida dos outros, não produzia nada. Não dava em nada. Agora já saiu 66. Parei de comentar a vida dos outros, parei de ler notícia. Apesar do meu nome ter sido notícia, saído em 81 mil notícias, até agora esse ano. Eu tenho lá um Nossa. aplicativo que rastreia, 81.600 mais ou menos. Eu não leio notícia, nem aqueles fazem contra mim. Porque notícia geralmente é contra, né? Ou eu estou pagando, ou alguém pagou, alguma coisa assim. Natália, já Muito pensou ruim. em desistir? Várias vezes. Explica isso aí. Não, eu acredito que pensar em desistir para o empreendedor, eu não sei se eu falo isso para confortar vocês ou se é real. Na verdade, não sei se é desistir, é um cansaço. A gente pensa em desistir, mas cansa, dorme e passa. Mas tem muita gente, muita dificuldade que a gente passa empreendendo, né? A gente não consegue controlar as pessoas, o que elas pensam, como elas agem, o que as pessoas fazem contra a gente, porque você começa a aparecer, você ganha um alvo nas costas. E aí tudo vira contra você, qualquer coisa vira contra você. Então, eu não sei se eu desistiria, não. Às vezes eu penso, mas passa rapidinho. Eu durmo, acordo no outro dia, já estou bem. Qual foi o seu pior momento da sua carreira aí? O pior momento da minha carreira, acho O que que foi... você aprendeu com isso? Foi quando... Cara, foi quando saiu uma matéria na UOL. E aí eu vi como a mídia, ela manipula muito. Falando que a minha clínica tinha sido alvo de investigação policial, que quase foi fechada e que eu tinha uma fábrica de remédio dentro da empresa. Falei, caramba! Cara, e quando sai na UOL, aí eu só soube disso, só soube que foi comprada essa matéria, porque uma pessoa da Record me mandou mensagem falando, Nath, a pessoa que armou isso para você contratou uma assessoria de imprensa para divulgar isso e nem foi. A vigilância vai lá sempre, gente, na clínica, é normal, graças a Deus. Foram lá e foram no estoque e acharam um termômetro que não estava 1,25 da parede, que isso é um absurdo. E aí a gente tomou autuação lá por isso, para arrumar, e foi só. Só que aí os caras que foram, não sei por que saiu, mas foi um monte de coisa que não era verdade, e aí repercutiu bem negativo isso, e a mídia ficou em cima, e um monte de gente falando, cliente desmarcando. Eu lembro que nessa época, eu estava para fechar uma casa ali na Avenida Europa, uma esquina linda, que a gente tinha mudado a matriz, que é a Avenida Rebouças, para lá. A mulher cancelou, falou, olha, eu vi a matéria, não vou mais fechar, estava fechada, não quero mais. E aí, naquele momento, eu falei, cara, esse jogo não é para amador. Ser grande não é para quem não aguenta. Os grandes amigos que eu tenho, que são muito poderosos nos seus negócios, todos passam por isso. Quando a galera do mercado digital descobriu que eu fazia, tipo assim, 20 milhões no lançamento, já começaram a pagar hackers para derrubar meus lançamentos. Como pode, Quando eu gente? comecei a fazer lançamento de 100 milhões, aí era um conglomerado de gente. E eles gastam dinheiro adoidado para não deixar eu vender. Olha para você ver que loucura. Nunca, depois que eu bati lançamentos superiores a 8 dígitos, nunca eu tive paz, nem um dia. Hoje eu tenho que gastar uma grana que eu nunca tive na vida, no passado, para me defender de ataque no lançamento. O outro começa a despontar com um negócio de implante de cabelo. Aí começa a perseguição.
os caras do mesmo mercado que não dão conta de crescer, eles arrumam, é incrível. Como a gente sabe disso? A gente faz parte da mesma confraria. Sim. E aí a gente senta ali e fica discutindo e fala, mas não aconteceu com você também não. Existe um movimento, primeiro, do povo de ser contra a prosperidade e daqueles que conseguem um lugar ao sol, eles têm ciúme do que eles conseguiram. Eles morrem de medo de ver o outro prosperando. Exato. Então, se você der certo, que eu sei que você vai dar, que você está aqui por isso, você vai ficar um pouquinho assustado. O jogo não é para amador. Não é. Imagina eu falando de Deus, eu já tenho gente perseguindo por isso. Eu falando de prosperidade, eu já tenho milhões perseguindo por causa disso. Aí fala de política, mais outros milhões perseguindo. O Brasil, ele não foi feito para gente amadora. Então você tem um grande treino, e se você funcionar aqui, você funciona em qualquer país. Porque você verdade. deu conta de vencer aqui, o negócio é um absurdo. Esse é o problema. Eu lembro quando eu cheguei aqui e comecei a prosperar muito, todo mundo falava, esse cara é bandido. Eu falava, mas gente, acha um problema meu de imposto, acha um problema nisso. Não acha. Só que aí, o que é o detalhe? Uma narrativa. A galera vai para cima, todo mundo erra? Erra. Mas o segredo é, essa pessoa está no erro? Não, não está. Exato. Se você é uma pessoa que persegue o erro dos outros, você vai ser cobrado com muito peso nos seus. Se você é uma pessoa de misericórdia, você vai parar de ficar enchendo o saco dos outros e vai se perdoar e vai prosperar mais rápido. Só Muito que aí, poderoso isso que você falou. mas se você for alguém que é misericordioso, você vai crescer mais rápido. Exato. Quando eu era Gente, jovem, isso é muito poderoso, tá? quando eu era jovem, eu cobrava demais os outros. Eu era um cara assim que nunca fez nada de errado. E eu olhava um erro da pessoa e falava, tem que matar essa pessoa aí. Religioso demais. Sim. Qualquer coisinha que a pessoa tinha de deslize, eu queria arrebentar ela. Hoje eu falo, cara, você acabou de mexer com sua própria plantação, esse é problema seu. Se vira e resolve. Precisar da minha ajuda. Tem um grande player no mercado sendo atacado agora de forma absurda. Antes de embarcar dos Estados Unidos para cá ontem, eu gastei alguns minutos falando, eu estou com você, eu vou te ajudar. Teve um outro que quebrou e eu ofereci a ajuda e estou resolvendo uns 7 problemas dele. Aí você fala, cara, por que você faz assim? É porque é na crise que você conhece um fraco, é na crise que todo mundo que fala que é amigo corre, e é na crise que nascem os irmãos. Exato. Todo Uau. grande amigo que eu tenho sabe disso. Na crise, todo mundo corre. Aí na hora que está na bonança, não, sempre acreditei em você. Eu nem dou ideia. Eu sempre sou, depois que eu descobri isso, eu sou a pessoa que vai atrás para falar, eu estou aqui para te ajudar. E a melhor parte, se vocês quiserem aprender um nível de nobreza, tá? Principalmente do reino, não precisa você entrar no mérito da questão, ajuda a pessoa dali para frente. É, exatamente. Tem gente que vai lá ainda cobrar, não, mas por que você fez? Eu nem quero ouvir, eu quero saber, você está pronto para sair disso aí? Mira para cá. Então vamos embora. Natália, muito, quem que é? Isso é muito nobre. Umas 3 pessoas, ou uma assim que você tirou muitos códigos aí de empreendedorismo, onde ajudou seu negócio a alavancar e crescer. Napoleão Hill, muito bom, de empreendedorismo. Joe Dispenza, que por mais que não seja empreendedorismo, ele fala de cocriação. De mentalidade, né? De mentalidade. Mas tudo a mentalidade, ela é o que rege a nossa vida, né? Tudo nasce primeiro na nossa mente. Depende do que a gente cria, pensa, sente, age. E, cara, eu acho que o Steve Jobs, por mais que ele já não esteja aqui. Então, O que você aprendeu dele? dele de me manter faminta, sempre. Não importa o quanto você alcance, não deixe a sua fome por mais passar, nunca. Então, eu sou faminta por conhecimento, por novidade, por novas conversas, por discussões, por posicionamento, por tendência, por tecnologia, por novas conexões, tudo. Se não fosse mexer com a área da beleza, o que você faria hoje? Hoje, na beleza, você não vai mexer mais. Caraca, nunca ninguém me perguntou isso. Vai mexer com o quê? Com o que você mexeria? Eu já mexo com 19 segmentos diferentes. Um dia alguém me perguntou isso, eu pensei, Cara, ninguém vai me apertar com essa pergunta nunca mais. boa. Mas olha... Pijama, alguém falou. Boa. Eu ia ser empreendedora. Acho que o empreendedorismo ele já estava na minha veia de alguma forma. Meu pai português, empreendedor, começou do zero, tem a veia. Mas hoje eu também empreendo com outras coisas, né? Então tem sobrancelha, tem educação. Então, muito aquilo forte, que toca o coração. Tira a beleza de lado só para enxergar a dimensão de onde você está olhando. A beleza não é a sua área mais.
Que judieira. Gente, eu fiquei sem palavras. Nossa, tem universitários? Ó, Servir sempre, mas falar servir é muito óbvio, porque servir é um prazer, né? É a melhor coisa servir. Mas se não existisse... servir é fundamento. Mas, É fundamento, assim, saiu mas o que dessa eu área, o que você faria? faria? Nossa. Mentora de mulheres, Aí mas sim. eu me tornei por conta da área da beleza, tá? Hoje você faz mais grana com o ensino. Sim, hoje sim, com educação. É que tem as clínicas que não dependem de mim. Hoje eu não estou na operação de nenhuma forma, assim, não Você depende. não tira mais a sobrancelha. Eu faço, é o que eu mais gosto de fazer assim, porque parece que eu entro em flow ali. Ninguém está falando com você, é só você é cliente, 1h30 ali com ela. Então, Você tira na linha? tiro na linha, na pinça de 1,50, porque quando explodiu o negócio do valor de 12 mil, os haters lá, nossa, como assim, que absurdo, ainda faz com uma pinça de 1,50 descartável. Aí eu gravei um vídeo e falei, gente, vocês ficam colocando o talento do profissional em cima de um maquinário caro. Eu aprendi a fazer com uma pinça de 1,50 e faço com ela bem até hoje. Você fica olhando pra minha sobrancelha assim, tem que dar um retoque nela, uma coisa? Eu olho para a sobrancelha de Eu todo vi mundo. você olhando 3 vezes. Eu vi você olhando umas 3 vezes. Se der, Não, tirar as aqui um pessoas chegam em mim hoje para falar, não olha a minha sobrancelha. Não tem como. Não tem como. Eu falo, não tô olhando, mas eu já olhei, já fiz o desenho, já tô te vendo com ela pronta. Tem que tirar aqui assim. O que você faria? Fala Só aí. um pouquinho. Tira aqui. Aqui você nem mexer Tirar um não, né? pouquinho. Não, aqui não precisa, porque a sobrancelha masculina não pode ficar definida. Ela tem que ficar meio selvagem aqui assim embaixo, bem desconectada. Mas então, desemenda é mais aqui. no meio, só para dar uma leveza. Na linha. Ou na pinça. Na linha dói um pouco mais. Na linha. Mas eu acho que eu seguiria para essa área de liderança feminina. Eu me vejo uma líder feminina. Eu demorei para aceitar isso, porque eu passei um processo, Pablo. Você passou por isso? Pela síndrome do impostor? Então me ajuda. É quase um milagre uma pessoa não passar. É um milagre. É porque eu sou um sem vergonha que anda por princípio, eu nunca importei com isso. Então, como eu Não, vim... todo mundo que eu conheço passou. Porque você sai do lugar, começa a prosperar, seu cérebro liga um alerta. Exato. E ele fala assim, sai daí que não é seu não, você é seu não. Você não merece. Eu nunca senti isso não, você acredita que eu sou não folgado senti. mesmo. Mas eu acho que é se apropriar de quem você é com muita clareza. Isso daí é quase que um dom. Eu tô te falando que eu não passei porque eu acreditava tanto que eu ia prosperar por conta da identidade que eu já tinha. Eu nunca fiz o método IP, mas eu desde pequeno tenho essa enjoeira. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu não importo. Você foi criado Desde muito pequeno, ali, né? desde pequeno, enjoado, brigava com todo mundo. Então eu não tive essa síndrome por conta da identidade. Dessa autoconfiança desde sempre. Sim, e claro que a autoconfiança sem resultado é arrogância. Claro, E eu exato. já fui interpretado, né, muitas vezes, e já fui muito arrogante também. Só que esse negócio de eu ter certeza da minha relação com ele, mais do que é com a morte, sabe assim, um negócio desde pequeno. Eu não tive assim um segundo de, isso aqui eu não mereço. Eu, pelo contrário, eu falo assim, isso aqui é pouco porque eu tenho que viver. Eu continuo falando isso até hoje. Eu penso assim também, só que não 100% Mas eu não tive do essa tempo. crise. Todo mundo que eu conheço, que veio de baixo igual a gente, você veio de baixo não, né? Muito, muito baixo. Bem de baixo? Eu estava endividada, Pablo. 100 mil de dívida. Não, 100 mil de dívida é só um erro no jogo. Ah, eu falo vim de baixo mesmo, já fui pobre. Já. Vamos falar nessa câmera, já fui pobre. Que demorou. Não. É que depende. Eu já fui pobre. Só eu tô enchendo o saco. É que é diferente você falar, eu já fui rica. Eu não fui rica, mas eu não fui pobre. Depende do que... Você não foi rica? Eu fui rica. Eu tô falando de financeiro, Pablo. Não, é o seguinte. É porque quem já foi pobre, mas pobre mesmo, ele fala na hora. Você deu assim, ó. Mas é porque... Não foi, não experimentou aquela pobreza miserável. Não. Então Não. pronto. Então não pode falar que foi pobre, não. Você está na média, está mais ou menos. Mas estudei escola pública e tal. Não Eu tinha... também. Não tinha... Sabe? Eu estudei na escola pública, na escola municipal, que meu pai levava a gente de gol quadrado e eu falava que era meu pai. E os alunos falavam assim, mentira, seu pai é motorista de alguém. Você acredita? Sério. Era um nível, você entender. Encostava um gol quadrado e eu falava, é meu pai. É mentira. Ele é motorista de vereador, de deputado. Desse jeito, cara, eu ficava indignado. E sempre esse combate da nossa mentalidade contra a riqueza é um absurdo. Uma coisa que eu queria te e nem perguntar, tinha riqueza, Pablo. né?
Por que você acha que a galera é contra a prosperidade? Assim, que você falou, eu fiquei curiosa, porque eu também penso. Porque é programado. É programado, Você exato. imagina, você tem um sistema de ensino, a escolarização, que te ensina a ficar até seus 18 anos de idade numa escola. Só para você virar trabalhador, você gastou ali 13 anos de ensino para aprender a trabalhar para os outros. Então, você vai ficar com raiva de quem? Do patrão. Claro. Aí você fala, não, eu vou vencer na vida, eu vou fazer uma faculdade. Aí você fica de 4 a 5 anos para ser funcionário do patrão. Todos os cursos de faculdade. Não é tirando faculdade. Daqui uns dias a gente vai acabar comprando um grupo, que aparece tanta coisa para mim. Mas eu fico indignado porque não existe uma faculdade, ô Natália, que faz a pessoa ser rica. Não tem nem uma escola que faz isso, nem uma faculdade que faz isso. Isso num sistema. Que eu só crio uma escola por causa disso. Eu também, eu criei uma universidade da beleza agora. Então, aqui que está o problema. Exatamente por com isso, Por que eles vão mentalidade, ficar gestão. ricos? Porque no sistema tradicional, que você estudou, eu estudei na escola pública, você não aprendeu a ficar com raiva dos Estados Unidos? Claro. A gente aprendeu isso na escola. Como que patrão. aprendeu? Ninguém falou, fique com raiva. Estados Unidos é imperialista. E eu era criança, eu já não aceitava que o Brasil era terceiro mundo, estava na aula lá, criança. Aí a professora, isso aqui é um país subdesenvolvido. Não, é mentira. Ela, você está doido? Eu que sou professora. Eu falava, nós não somos. Você não está entendendo. Esse rolê é da minha vida desde quando eu sou criança. De falar, nós somos um país de terceiro mundo. É mentira. Sempre falei que é mentira e estou provando que é mentira. É o Vai seguinte, provar mais ainda. é a mentalidade. Nossa, é igual carne. Não existe carne de segunda. Existe cozinheiro de quinta. É diferente. Porque tem gente, por exemplo, eu duvido que alguém aqui no auditório acerte qual que é a parte do boi que eu mais gosto. Duvido. Fraldinha, Músculo. picanha. Que picanha? Que picanha? Picanha eu mando passar reto. Mocotó, bucho. Eu falei que ninguém ia acertar. Ah, não. Rabada. Manda uma mensagem. Carol, manda uma mensagem lá. Pede. Que cupim. Cupim é bom. Cupim é bom. Eu gosto do tutânimos. Ai, que delícia. Gosto de pegar o osso, cortar, pegar um arroz branco e tchau. Eu vou esfregar com o dedo. É aquilo que eu gosto. É a coisa que eu mais gosto do boi. Da galinha é o pé, né? Gente, não faz sentido. Aquilo é maravilhoso. Está escondido dentro de um osso. Folha de São Paulo vai falar, Marçal quer ensinar o brasileiro a comer osso. Sabe o que é? Nosso sistema de ensino é um sistema de ensino para não prosperar. E aqui está o detalhe. Alguém está ensinando a gerar valor, alguém está ensinando isso aqui, não tem como. Se você continuar ouvindo, você vai prosperar. Exato. Você vê o Rufino, bilionário, é um cara que catava latinha. É o cara que ensina. Você vê a Natália gerando valor. Parece um absurdo. Você fala assim, cara, como que consegue cobrar 12 mil para fazer uma sobrancelha? Aí você pensa, você que não tem os 12 mil, não é para você, isso é um perfil. Você não pode rejeitar e tem que falar como que essa menina conseguiu fazer. Eu preciso aprender, porque tem público para tudo. Exatamente. Tem público para tudo. O Tássio, o Renan, que é um cara que chegou aqui sem grana, ele está usando um Patek Philippe de quase R$500 mil. Aí eu olhei, ele está lá nos Estados Unidos. Eu falei, que é isso, Tássio? O cara começa a prosperar, o cara que antes não tinha 50 conto. Aí anda com o Patek Philippe de R$500 mil. Sabe o que aconteceu com ele? Ele abriu um site e falou, eu quero que você compre um Jacob para você. Eu falei, você está doido, mano? Aí eu fiquei olhando para ele e falei, agora eu entendi. Eu sou obrigado a crescer, porque quem está em volta está usando os relógios que eu usava quando eu achava que eu era rico. E aí não tem como parar. Você está num ambiente de crescimento, as pessoas vão te empurrar. Ou você sai, ou você vai. Esse é o detalhe. Ou você aprende a gerar valor, a crescer, ou então você fica escanteado, batendo palma para a maioria. Meu desejo não é que você tenha um relógio de 500 mil, meu desejo é que você faça o que você quiser. Minha sugestão, desde que não aceite sua fase. Fase é temporária. Me fala uma coisa, Natália. Exatamente. Você
no que você faz hoje de geração de valor, o que é seu próximo desafio? Você tem um desafio que você colocou na sua cabeça, eu quero fazer tal coisa, eu quero ter empresa em Paris, eu quero... O que você quer? Eu quero ter um programa de televisão, o que você quer fazer? Bom, eu quero virar um desenho na Disney. Isso é ousado, porque eu tenho hoje o Princesas de Pijama virou um desenho, gente, que é mulheres de pijama, um desenho de meninas de pijama que quando dormem vão sonhar no castelo. Meu sonho é chegar na Disney e a gente vai chegar lá. Essa é uma parte. Hoje eu tenho um desafio das franquias que eu acabei de lançar, então tem as franquias que estão saindo, mas eu, Natália, eu tenho a ambição minha, pessoal, de cada vez mais impactar mulheres com acesso a elas. Então, eventos que eu já faço no mundo todo, né? Chegar a mais mulheres. Programa de televisão também é uma boa, eu sempre gostei muito. Então, eu estou caminhando para crescer, para expandir, mas são muitos desafios, muitos. Principalmente mulher empreendedora, Pablo. A mulher empreendedora, e não é me fazendo de vítima, não. Até porque eu não abro espaço para isso, é um fato. Então, a mulher empreendedora, ela precisa de um pouco mais de esforço, tem que falar 3 vezes. Enquanto o homem fala uma vez e é ouvido muitas vezes, a mulher ela tem que pedir 3 vezes a mesma coisa para ela ser respeitada. E na terceira vez, eu não estou mais educada, né? Primeira vez a gente pede com educação, a segunda vez também, na terceira eu já estou mais irritada. E aí a mulher ela é chamada de grossa, louca, desequilibrada, principalmente mulheres empreendedoras. Então, é um pouco mais difícil. Então, as dificuldades elas vêm na liderança feminina e de alcançar mais pessoas. Mas eu estou no caminho, estou confiante. Muito bom. Estou confiante. Já prepara a plateia para fazer pergunta para a Natália. Enquanto eles vão preparando, você faz uma pergunta para mim. Vai lá. Nossa. Uma pergunta para você. Começa com como. Como? Como? Tarará. Pera. Como diferenciar hoje influenciadores de líderes? Você acredita que eu estava andando lá em Roma e vendo as estátuas das pessoas que eram influentes naquela época, né? Eu fico imaginando, se esse povo tivesse Instagram, esse povo que a gente respeita até hoje, né, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, eles não iam ter 10 mil seguidores. Vocês sabem disso ou não? O problema é que eles foram eternizados. Tem gente extraordinária como influenciador e tem gente que é péssima como influenciador. Tem 4 milhões de influenciadores no Brasil hoje. 4 milhões. Parecia assim 400, né? 4 milhões. E as pessoas influenciam o que elas são. Total. E hoje, por que a gente está nessa aceleração e nesse crescimento de prosperidade e também de idiotização? Porque a influência vai para os dois lados. A influência para você ser um idiota, a influência para você ser alguém próspero. Então, nós temos a chance de fazer esse país se libertar de uma vez, ou então a gente continua nessa média, porque muita gente com muita trava e com muito problema. O líder, ele se diferencia do influenciador fazendo o seguinte, liderando a si mesmo, é autogoverno. Quando você vê uma pessoa que controla a sua cabeça, sua boca, seu intestino, sua genitália, nós estamos falando de um líder. Olha. A pessoa que comanda a espinha dorsal, o backbone dela, as emoções dela, o sentimento dela, essa pessoa é um líder. Quando eu tenho um Instagram ou qualquer rede social que é assistido por milhares de pessoas, isso já me faz ser um influenciador. Só que tem a micro-influência dentro de casa, a micro-influência dentro da empresa. O problema é que, se as pessoas descobrem você por afinidade, elas te dão atenção, e essa atenção, o mecanismo aumenta ainda mais a distribuição. E aí, às vezes, você é um pateta na vida, assistido por milhões. Mas liderança nada tem a ver com mandar nos outros. Liderança tem a ver com governar a si mesmo. Essa é a diferença de liderança e de influência. Muito bom. Vai lá. Pergunta, vá direto no como, para a Natália. Tudo bem? Deixa eu pôr o óculos aqui para eu te ver. Se você pudesse voltar no tempo hoje e tivesse 16 anos, o que você faria algo diferente ou faria sobrancelhas? E o que você faria pelo seu negócio hoje aos 16 anos? Você tem 16 anos? Sim, Sério? sim. E eu tenho um negócio de beleza.
Que legal! Podia pegar ela falando. Podia pegar ela falando e pôr aquele pessoal no programa do Silvio Santos. Assim. Lembra das antigas? Não parece ter Qual que é 16 seu anos. negócio de... Você vê que a Eu empreendedora faço já parece ser mais extensão madura. de cílios e sobrancelhas. Que legal. Hoje eu vou fazer o lançamento da Beauty University. Eu vou te dar o acesso, o curso, Ai, todo o curso obrigada. hoje. Obrigada. Porque foi muita... Hoje eu lanço a Universidade da Beleza. Parabéns. Técnica, gestão, marketing e mentalidade. Muito obrigada. Justamente para isso. Depois pega o seu contato. Mas olha, É, só para encher o saco. Vocês não fazem sobrancelha. Foi Deus que fez a sobrancelha. ai, que Vocês chato. corrigem a sobrancelha. Nós Me ajuda aí. realçamos a sobrancelha. Não, eu estou enchendo o saco, sabe por Mas quê? é verdade. Isso é autoralidade. Todo mundo no mercado, de forma comum, fala, fazemos sobrancelha, mas não faz sobrancelha. Esculpimos. Quando eu falo isso, não foi para zoar. Foi para parar e sair do senso comum. Exato. Então, você está fazendo uma obra de arte. As sobrancelhas aí já existem, entende? Então, a gente não está fazendo. Só para encher o saco mesmo. E vai ver se dá para aproveitar. Eu por alguma coisa. embelezo sobrancelhas, é legal. Não, faz total sentido. Verdade. A gente só cresce se a gente se destaca e logo a comunicação... Posso falar uma coisa aqui, porque entrou? Eu só comecei a vender muita sobrancelha porque eu parei de vender micropigmentação de sobrancelha. Eu comecei a vender tratamento de sobrancelha, que unia a recuperação de fio natural com... E eu não falava micropigmentação, eu falava implantação do pigmento na primeira camada da pele com uma lâmina super fina que simulava fio real. Por isso que é 12 mil, entendeu? Mas a linguagem muda, é verdade. Não, a autoralidade vende mais e aumenta o valor. Exato. A autoralidade é uma parada sua. É uma ênfase sua, sacou? Próximo. Peraí, se eu tivesse vai lá. 16 anos, eu aprenderia com quem já chegou lá. E eu tivesse clareza do que eu quero, porque eu só fui descobrir o que eu queria com 28, de verdade. Foi nem descobrir. Mas com 28 anos. Com 16 anos, eu seguiria quem já chegou lá, que eu me espelho e ficaria perto dessa pessoa. Se eu já cheguei lá e te inspiro, fica perto. Eu já estou te dando acesso. Consome todo o conteúdo que está lá, fica perto. Agora, se eu pudesse voltar atrás e mudar alguma coisa, eu não mudaria nada, porque eu correria o risco de não estar vivendo o que eu estou vivendo aqui hoje. Boa tarde. Natália, eu queria saber se a Natália de 2017 estiver te assistindo agora, qual seria a sua mensagem para ela? Eu ia falar... Aguenta o tranco. Você vai chorar muito, Fia. Chora. Aguenta o Chora, tranco, que vai ser feio. Chora, mas você vai sair dessa. Se ela estivesse aqui, eu ia falar, sabe de nada, inocente. Só continua. Você vai errar muito, mas não desista da visão clara que você tem de onde você vai chegar. Porque você vai. Eu quero responder essa também. 2017, o Pablo assistindo isso aqui, ele ia rir demais. Ele fala, você é muito maluco. Tudo que você projetou vai dar errado. Tudo que você sonhou vai dar errado, porque você sonha pequeno demais. E o recado que eu daria para esse Pablo é, durma. Porque a falta de dormir, você acha isso bonito, você não vai ganhar nada com isso. Só vai diminuir os dias do final da sua vida. E você vai ter consciência que não vai adiantar nada. Você não sabe fazer as coisas do jeito certo, por isso você fica pondo desculpa que não dá para dormir. Tem que dormir. Acho que é uma das coisas que mais me trouxeram chateação até hoje, foi não ter estudado cientificamente o sono e não entender o sono. Porque se eu entendesse o sono, igual eu entendo hoje não tem nada que me faça ficar sem dormir. Eu não quero saber do assunto. Se alguém falar assim, amanhã o mundo vai acabar. Não, mas se eu dormir hoje, amanhã ainda dá para resolver? Então a gente resolve amanhã. Porque Exato. tem gente que vive essa desculpa. Eu falaria para esse Pablo, durma. Muito bom. Porque senão você vai inflamar seu corpo, você vai destruir sua paz. Falta de sono, tá? Tem que dormir. Eu falaria isso. Natália. Olhando lá naquela câmera que vai acender a luz, e se não acender, é lá mesmo, é lá. Tá. Você vai mandar um recado, como se fosse sua última mensagem para 8 bilhões de pessoas na Terra. Que é uma parada que
queima seu coração, você como ser humano, assim, que você gostaria de falar e todas as línguas entenderiam de forma instantânea? 8 bilhões de pessoas. Qual que é a mensagem da Natália para 8 bilhões de pessoas? Que o nosso maior superpoder que a gente tem é ser humano. Por que eu falo isso? Para a gente não esquecer que, independente de tudo, a gente lida com pessoas o tempo todo, que sentem, que vibram, que choram, que sorriem, que lutam todos os dias. Então, quanto mais ser humano a gente for no sentido de sentir o outro, se doar para o outro, servir para o outro, mais a gente cresce. E, mais uma coisa, gente, não fica comparando o seu plantio com a colheita do outro. Muitas vezes a gente olha o nosso plantio difícil e olha para o lado, vê o outro colhendo o plantio dele. E aí se paralisa e não continua, fica se comparando. Então, foca no seu plantio, foca no seu processo, tenha boas intenções no seu coração sempre, porque o resto tudo vai dar certo. Essa é a Natália Beauty! Uma salva de palmas. Ah, eu trouxe pra você! Pijama pra Carol. Não, o pijama é pra Carol, né? Pra vocês também. Ah, é? E tem mais coisas. Segura aqui. Você tem livro, não tem? Tenho. Vai aí, fotinha. Ela trouxe pijama pra mim, pra Carol. Perfume, Aí, ó. produto, presente. Aí, ó. Tira a foto aí, ó. Até o próximo Marçal Tal. É nóis, tamo junto.